Neste vídeo, você verá os melhores relatos do YouTube. Aproveita e deixa seu like, é de graça e ajuda muito o canal. Era de tardezinha, o sol já estava descendo por trás do morro, pintando o céu de um laranja queimado, quando a dona Zulmira fechou o portão da horta com um rangido comprido, igual gemido de porta velha. A terra ainda guardava o calor do dia, mas o vento já soprava gelado, cheirando mato molhado e fumaça de lenha. Ela ajeitou o xale encardido sobre os ombros e foi andando para casa, que ficava lá no pé do matagal, perto de um corgo que vivia murmurando segredos que ninguém entendia. Zulmira era mulher de fibra, viúva há mais de 30 anos, criada no mato, sabida dos bichos e dos barulhos da noite. Sabia quando era tatu escavando, sabia quando era coruja chamando a morte e sabia também quando era coisa que não era desse mundo. Desde menina via vulto no meio do milharal, ouvia passo na varanda quando todo mundo já tinha deitado e de vez em quando sentia um frio que passava pelo espinhaço como se alguém tivesse soprado dentro da alma. Naquela tarde, ela notou que o silêncio estava esquisito. Passarinho não cantava, os cachorros da vizinhança não latiam, nem o som do corgo parecia normal. Tava mais grosso, mais abafado. Ela olhou de canto de olho para o mato alto que cercava a estradinha de terra e sentiu uma coceira nas costas, como se tivesse sendo olhada. Apertou o passo, o chinelo batendo seco na poeira fina, entrou em casa e trancou a porta com o gancho de ferro. A chaleira já estava no fogão a lenha e o cheiro de café recém-passado subia morno no ar. A luz da lamparina fazia a sombra dançar nas paredes. Sentou na cadeira de palha e ficou escutando. O silêncio continuava lá, pesado. O relógio de parede fazia tic-tac, tic-tac, e cada som parecia um grito. De repente, veio um barulho lá de fora, tipo um arranhado. Primeiro leve, depois mais forte, como unha riscando madeira. Zulmira se arrepiou dos pés até o último fio, de cabelo branco. Pegou o terço e começou a rezar baixinho, mas o arranhado continuava. Foi até a janela e puxou a cortina só um pouquinho. Não viu nada, só escuridão. Mas sentiu um negócio estranho, uma presença. Algo que não tinha corpo, mas estava ali. Ela voltou para a cadeira, o coração batendo descompassado, quando a lamparina deu uma piscada e apagou. No mesmo instante, o cheiro de café sumiu e veio um fedor forte de coisa podre, de bicho morto. A senhora tapou o nariz com a manga da blusa e ficou paralisada. E foi aí que ouviu uma voz, soprada bem no ouvido. Zulmira! Ela se levantou de supetão, o joelho tremendo. O terço caiu no chão e se quebrou. As contas rolaram para debaixo da mesa. Ela nem pegou. Foi direto para o quarto. Trancou a porta com uma côdea de madeira e encostou o armário. A vela que ela mantinha de emergência tremeluzia no canto. A voz não parava. Ficava chamando, sussurrando o nome dela, como se conhecesse ela desde antes dela nascer. Passou a noite acordada, escutando barulho de passo no telhado, arranhado na parede e uma risada fina, quase infantil. Quando o dia clareou, abriu a porta. Com cuidado, a casa estava do mesmo jeito, mas lá fora tinha marca de pé. Mas não era pé de gente. Era grande, estranho, com 3 dedos só e fundo, como se fosse pesado demais. Ela não contou para ninguém nos primeiros dias. Mas as coisas começou a piorar. Toda noite, a mesma voz, os mesmo barulho, o mesmo fedor. Planta morrendo no quintal, leite azedando do nada, galinha sumindo sem rastro. E de dia, uma sombra que passava rápido pelos cantos do olho. Sempre ela achava que estava sozinha, mas nunca estava. Sempre tinha algo lá, espiando. Foi procurar o padre da cidade, mas ele disse que era coisa da cabeça. Mandou ela rezar. Rezou, e nada mudou. Chamou uma benzedeira, a dona Genira, velha sabida das forças do mundo. Quando ela entrou na casa, empalideceu,
Disse que tinha coisa antiga ali, coisa que se alimentava do medo. Fez defumação, jogou água benta, botou arruda nos cantos. Mas na noite seguinte, Dona Genira sonhou com a mesma voz. E de manhã foi encontrada sem vida na cama, com os olhos arregalados e a boca aberta, num grito mudo. Zulmira se fechou no mundo. Já nem saía mais de casa. Os vizinhos começou a notar. Diz que de noite dava para ver luz piscando na janela e ouvia canto estranho, como reza de trás para frente. Alguns falavam que ela tinha feito pacto, outros diziam que era castigo de coisa que ela mexeu no passado. Mas ninguém tinha coragem de perguntar. Só deixavam comida na porteira e voltavam depressa. Só que teve um dia que tudo mudou. Foi quando ela achou a vaca mimosa caída no curral, com os olhos esbugalhados e espuma saindo da boca. Pensou que era veneno, mas não era. Ao lado do corpo estava escrito na terra, com letra torta, o nome dela. Zulmira. Foi aí que ela entendeu. Aquela coisa queria os bichos, queria o que ela cuidava. Começou com a galinha, depois o porco, depois o cavalo e agora a mimosa. Foi então que ela decidiu lutar. Revirou os baús do sótão e achou um livro velho que era do bisavô dela, um curandeiro dos antigamente. No livro, falava de um espírito da mata, uma entidade antiga que tomava a forma de animal, mas que tinha sido expulsa do seu lugar sagrado e agora vagava faminta. Só podia ser contida por um ritual feito com sangue de animal, sacrificado de livre vontade e proteção com os totens certos nos cantos da terra. Zulmira não quis matar mais bicho, era tudo que ela tinha, mas lembrou do galo Zé Preto que todo dia cantava antes do sol nascer. Ele veio para ela como se soubesse, subiu no braço dela sem espernear. Ela chorou, mas fez. Ofereceu ele no terreiro com o nome do espírito sussurrado como o livro mandava. Botou totem nos 4 cantos da roça, caveira de boi, cruz de cipó, ferradura enterrada. Naquela noite tudo ficou em silêncio. Pela primeira vez em meses, nem a voz apareceu, nem sombra, nem fedor. O ar estava leve, a luz voltou a ficar clara. Os bichos começaram a ficar bem de novo. As plantas voltaram a crescer. Zulmira ficou viva, vive até hoje. Os vizinhos ainda acham ela estranha, mas agora passam lá para tomar café e ouvir os causos dela. Ela conta só para quem tem coragem. Mostra o livro, mostra os totem enterrado. Diz que o espírito ainda está ali, mas quieto. Respeita ela, porque ela respeita ele. E toda noite antes de dormir, ela agradece aos bichos, fala com cada um. E jura que ouve lá no fundinho do mato um canto de galo que já morreu respondendo em paz. Mas se algum estranho chega com má intenção, os cachorros latem sem parar, a vaca não dá leite e o vento sopra gelado. E aí, às vezes, só às vezes, a voz volta a sussurrar, Zulmira. Era noite fechada, daquelas sem lua nem estrela, só breu mesmo, que nem se via a ponta do nariz. A dona Raimunda estava sentada na cadeira de balanço na varanda da casa dela, com o chale enrolado no ombro e um olho no escuro lá do terreiro. O lampião, pendurado na viga de madeira, fazia a sombra das plantas dançar na parede, como se tivesse espírito escondido entre os galhos. Ela morava sozinha fazia mais de 20 anos, desde que o marido, seu Elias, morreu de picada de cobra no banhado. Do fundo, criou 3 filhos, tudo espalhado no mundo, cidade grande, vida corrida, e ela ficou ali, firme, cuidando da casa e dos bichos. Tinha umas vaca leiteira, 2 porco gordo, uns pato, umas galinha e um cachorro velho chamado Tufão, que mais dormia, que vigiava. Naquela noite, Dona Raimunda sentia o coração meio batendo torto. O ar estava parado, quente, como se o tempo tivesse segurando o fôlego. O mato não fazia barulho, nem grilo, nem rã. Um silêncio que doía no ouvido. Ela se levantou devagar, olhou em volta e murmurou baixinho. Tem coisa errada no ar. Entrou, trancou a porta com a trava de pau e foi conferir os bichos.
O galinheiro estava quieto demais. Quando chegou perto, o tufão rosnou baixinho. Ela apontou a lanterna à pilha e viu que a porta do galinheiro estava aberta, mas ela lembrava bem que tinha fechado. Certeza, dentro, as galinhas estavam tudo encarapitada, olho arregalado, sem piar. E ali no chão, entre o milho espalhado, tinha uma marca funda, como se um casco tivesse pisado ali. Só que era grande, muito grande, e só uma marca. Voltou para casa apressada, o coração disparado. Pensou em rezar, mas nem conseguia lembrar as palavras. Se sentou de novo na cadeira e ficou ali, esperando o tempo passar. Foi quando ouviu. Primeiro um relincho lá do pasto. Mas não era do cavalo dela, o campino. Era mais alto, mais agudo. Depois veio o barulho de galho quebrando. E então um urro. Um urro que não era de vaca, nem de boi, nem de nada que ela já tivesse ouvido na vida. Um som que parecia saído do fundo da terra. Na manhã seguinte, achou o campino morto, com os olhos brancos e a língua de fora, cercado de pena preta. Pena de galinha preta, que ela nem tinha. E no chão, mais marca estranha. Dessa vez, 3, em linha reta, fundo na lama. Chamou um vizinho, o seu Alfredo, que ainda era do tipo que acreditava nas coisas da roça. Ele viu tudo e disse com a cara pálida: "Isso aí é mula sem cabeça que não é não. Isso é pior." Mas ele não sabia dizer o quê. Só que à noite ficou por lá com uma espingarda velha, querendo proteger a amiga. Só que quando a noite caiu, foi tudo pior. Os bichos começaram a se agitar. A vaca mugia sem parar. Os porcos grunhiam, como se visse fantasma, e o tufão uivava olhando para o mato. Lá para as 3 da madrugada, escutaram um trote. Mas não era cavalo. Era trote seco, ritmado, como se estivesse arrastando corrente. A casa inteira pareceu tremer. A espingarda do seu Alfredo disparou sozinha, caiu no chão. Ele correu, deixou Dona Raimunda ali. Ela não gritou, ficou parada, vendo a sombra que se formava do lado de fora da janela. Era alta, disforme, com chifre, e os olhos brilhavam num vermelho que queimava até o osso. Mas não entrou, só ficou olhando. E os bichos tudo em volta, como se tivessem hipnotizado. Até o galo carijó, que era brabo, abaixou a cabeça. Na manhã seguinte, nada mais parecia fora do lugar. Só que os bichos estavam mudados. A vaca já não dava leite, a porca parou de comer, as galinhas botavam ovo podre, até o cachorro ficou mudo. E no fundo da horta, onde ela plantava coentro, nasceu um mato roxo que ela nunca tinha visto. Tentou arrancar, mas toda vez que tirava, crescia de novo, de noite para manhã. Ela lembrou de um caderno velho da mãe dela, que mexia com uma erva e oração forte. Revirou a cômoda e achou. Lá falava do guardião do matadeiro, uma entidade que aparece em terra antiga, onde sangue foi derramado sem justiça. O mato roxo era sinal. E dizia que só um coração puro e um sacrifício de fé podia aplacar a ira. Dona Raimunda não sabia o que era fé mais, mas sabia o que era amor. Chamou o tufão, olhou bem no olho dele, e o cachorro, mesmo velho e doente, abanou o rabo, como se soubesse. Ela pegou o lenço que usava no luto do marido, amarrou no pescoço do bicho e o levou até o mato roxo. Chorou, pediu perdão, pediu proteção para todos os bichos que restava. O tufão entrou no mato sozinho, deitou, fechou o olho e o mato roxo nunca mais cresceu. Depois daquele dia, os bichos melhoraram. As galinhas voltaram a cantar, o leite voltou a subir, até as vacas pareciam sorrir. Dona Raimunda continuou ali, firme, sem medo, mas com respeito. Diz que à noite ainda se ouve o trote no mato, mas nunca mais passou da porteira. E todo ano, no mesmo dia que o tufão se foi, nasce uma flor branca bem no meio da horta. Ela não colhe, deixa lá. É lembrança, é sinal. E quando alguém pergunta sobre assombração, ela só responde: o mato só cobra o que é dele. E os bichos sabem antes da gente.
Aquela noite parecia normal, daquelas comum de interior, com cheiro de mato molhado e canto de coruja longe. Mas para Dona Ernestina, viúva há quase 40 anos, alguma coisa no ar dizia que ia dar coisa. Ela morava num sítio antigo, herança do pai, lá no pé do morro do Serrote Queimado, onde o mato era fechado e os vizinhos tudo morava longe. Criava uns bichos, vaca leiteira, galinha, uns cabrito teimoso, e vivia da horta e do leite que vendia na vila mais próxima. Ernestina era daquelas mulheres que não tem medo de nada. Já tinha enfrentado enchente, cobra dentro de casa, ladrão de galinha e até um touro bravo que fugiu da cerca. Mas naquela noite, o silêncio era esquisito. Nem grilo se ouvia. Só o estalo seco da madeira da casa de vez em quando e o vento empurrando folha seca no terreiro. Ela estava na cozinha, mexendo uma panela de doce de leite no fogão a lenha, quando ouviu um esturro no chiqueiro. Tão forte que até a trempe do fogão balançou. Pegou o lampião, amarrou o chale no ombro e foi ver o que era. O terreiro estava coberto de neblina baixa, parecendo fumaça. O chiqueiro, que ficava depois do pomar, estava escuro e quieto demais. Quando se aproximou, sentiu um cheiro estranho, de bicho molhado com sangue. As porteiras estavam escancaradas. Dentro, 2 cabritos estavam mortos com o olho arregalado e o corpo esticado feito boneco. Mas o que deixou ela sem fala foi o jeito que estavam, todos virados para o nascente, como se esperassem alguém ou alguma coisa. E no meio da palha suja do chão, uma marca, um círculo queimado na terra, como se fogo tivesse passado por ali. Mas não tinha sinal de fogo. Ela voltou para casa correndo, batendo o chinelo no chão e trancou tudo. Nem comeu. Ficou sentada na cadeira de palha com o terço enrolado na mão. Mas o pensamento dela voava longe, lembrando de um caos antigo que a mãe dela contava. De uma criatura que aparecia quando a terra era mexida onde não devia. Uma coisa que vinha quando se acordava algo que devia ficar dormindo. No outro dia, chamou um rapaz da vila, o Tião, para ajudar a enterrar os bichos. O rapaz, que era neto de benzedeira, olhou a marca no chão e empalideceu. Disse que aquilo não era obra de onça nem de ladrão, e sim sinal de coisa do fundo do morro. Coisa que a avó dele chamava de encouraçado do brejo. Um espírito que andava nos cantos úmido e escuro, vestido de couro e lama, com olho de brasa e fome de alma viva. Ernestina não quis acreditar, mas aquela noite veio de novo o barulho, dessa vez no telhado, e depois nos cantos da parede. O cachorro dela, o Bastião, latiu até perder a voz. Quando ela saiu para ver, o pomar estava todo pisado, galho quebrado, marca funda de casco que não parecia de cavalo. E de novo, o cheiro de sangue misturado com barro. Foi então que ela notou que os bichos estavam mudando. O galo parou de cantar. As vacas não chegavam mais no curral. Um porco sumiu. A pata, que tinha 8 filhotes, agora só tinha 5. E nenhum rastro no chiqueiro. O leite que tirava de manhã amanheceu talhado. E o pão que ela deixou na janela apareceu com marca de dente miúdo, como se rato tivesse comido. Mas os dentes era humano. Ela tentou chamar ajuda, mas o telefone da parede não dava linha, nem sinal no rádio. Foi até a vila num jegue, mas quando falou com o padre, ele só benzeu ela e disse que não podia fazer nada contra a coisa que vinha de antes da igreja chegar por ali. Uma mulher mais velha, que vendia fumo na feira, puxou ela de canto e disse, para não dormir mais de noite, que aquilo que andava lá pelo morro não gostava de ser visto. Disse que só ia embora quando recebesse algo de muito valor. Ernestina voltou com medo, e foi aí que as galinhas começaram a se jogar contra a cerca. Umas quebraram o pescoço, outras começaram a andar em círculo até cair morta. O Bastião sumiu, só achou o colar dele na beira do poço. E na porta da cozinha, escrito com barro grosso, uma palavra torta. Acordou. Ela entendeu que o que quer que fosse tinha sido libertado de algum canto,
talvez pela raiz de árvore que ela cortou para abrir caminho na trilha da horta. E agora, aquela coisa queria tomar conta. Começou a rezar toda a noite, defumava a casa, colocava sal grosso nos cantos, mas o encouraçado vinha mesmo assim. A cada noite mais perto, mais visível. Primeiro só sombra. Depois, um vulto coberto de couro molhado, com som de respiração. Funda, igual boi cansado. Numa dessas noites, ela ficou acordada até tarde, olhando pela fresta da janela. Viu quando ele veio. Parou bem no meio do terreiro, e os bichos tudo calaram. O ar ficou gelado. Ele virou o rosto para casa, e 2 pontos vermelhos brilharam. Ela não mexeu um músculo, nem piscou, e depois de um tempo, ele sumiu no escuro. Foi aí que ela decidiu que não ia sair dali. Aquela terra era dela, dos antepassados, dos bichos. Não ia deixar o encoraçado levar. Então ela começou a colher umas ervas especial da mata. Usava o que lembrava da mãe. Fazia defumação forte, espalhava cinza de arruda, enterrava dente de alho nas porteiras. Costurou com linha vermelha, uns pedaços de couro velho que achou no celeiro, fez um boneco, colocou no centro da horta, onde o círculo tinha aparecido. Na noite que terminou o ritual, choveu. Chuva fina, demorada. O terreiro virou barro, e ela ficou sentada, com o lampião, aceso esperando. Quando o encoraçado veio, o boneco pegou fogo sozinho, uma labareda azul. A criatura deu um grito que parecia lamento de alma penada e sumiu na mesma hora. Deixou um cheiro de enxofre e silêncio. Desde então, nunca mais teve sinal dele. Os bichos voltaram ao normal. Até o bastião voltou, magro, mas vivo. As plantas cresceram de novo, o leite firmou. Mas Dona Ernestina sabe que ele ainda ronda os cantos, que talvez só tenha dormido outra vez. Por isso, todo mês, ela troca o boneco da horta, reza e cuida da terra com carinho. Não mexe mais onde não deve, não corta árvore velha, e toda noite deixa uma tigela de leite morno na porteira. E quem passa por lá jura que vê uma sombra grande no fim da estrada, só olhando, esperando o momento certo de acordar de novo. A fazenda do Barreirinho ficava num canto esquecido entre as colinas secas e os brejos fundos do sertão. Terra vermelha, poeira grossa, cercado de cerca de arame farpado que já nem brilhava mais. Ali morava Dona Zizinha, mulher calejada, de mão grossa, cabelo sempre preso com lenço florido e olho que parecia saber mais do que falava. Tinha seus 80 e pouco anos, e mesmo com a idade avançada, ainda fazia tudo. Ordenhava, limpava, plantava, cuidava dos bichos. Ela vivia sozinha desde que o filho mais novo foi embora para a cidade e nunca mais mandou notícia. O marido, seu Dito, morrera há quase 30 anos, de um jeito estranho que ninguém nunca explicou direito. Caiu duro no terreiro, com a boca roxa e olho arregalado, segurando um punhado de terra molhada. Desde então, Dona Zizinha não confiava muito em mexer com os cantos perto do fundo da mata. A rotina dela era sagrada. Levantava cedo, tirava leite, alimentava os porcos, soltava as galinhas. Mas ultimamente as coisas andavam erradas. As vacas ficavam agitadas à noite, mugindo como se visse coisa. Os porcos se embolavam num canto só e tremiam. E a galinha... as galinhas começaram a sumir. Primeiro uma, depois duas, até que numa semana perdeu 7. Não tinha pena, nem sangue, nem rastro. Sumia como se evaporasse. Ela tentou armar a puca, jogou milho com veneno, chamou até o Chico da vila que caçava gambá e tatu. Mas nada, os bichos continuavam sumindo. E o medo aumentava, principalmente depois que encontrou uma das vacas caídas. Os olhos abertos e as patas toda torcida, como se tivesse tentado fugir de algo muito ruim. Naquela noite, ela resolveu não dormir. Acendeu o lampião, ficou sentada na cadeira de vime da varanda com o ouvido atento. O vento assobiava diferente, mais grave, mais fundo.
e os cachorros da vizinhança, que costumavam latir à toa, estavam tudo quieto. Quando deu meia-noite, ela ouviu um barulho no paiol. Era como se arrastassem um saco pesado no chão. Pegou a espingarda velha do marido, acendeu outra lamparina e foi devagar. O barulho aumentava conforme ela chegava perto. Quando abriu a porta do paiol, não tinha nada. Só a marca no chão. 4 rastros redondo, fundo e uma trilha preta de baba grossa que ia até o chiqueiro. Correu para lá, o coração querendo pular pela boca. E viu, no canto onde devia estar o leitão novo, só restava o chão batido e molhado e um cheiro horrível de enxofre. Depois daquele dia, Dona Zizinha começou a ouvir sussurro. Não era dentro da cabeça dela, era fora. Voz baixa que falava, um dialeto que ela não entendia. Sempre no começo da noite, sempre vindo da direção do Poço Velho. Aquele poço já tinha sido fechado fazia muito, depois que uma criança da redondeza caíra lá dentro e nunca mais acharam. Cobriram com tampa de pedra e deixaram quieto. Mas agora parecia acordado de novo. Ela não contou para ninguém. Sabia que se falasse, iam dizer que era coisa da idade, cabeça fraca. Mas ela sabia o que via. Toda vez que passava perto do poço, sentia uma presença. E uma noite, achou uma galinha viva pendurada por um pé numa árvore seca, com os olhos costurados. Quem faria uma coisa dessas? E por quê? Resolveu fuçar os cadernos velhos da mãe, que fora parteira e benzedeira das braba. Achou umas anotação falada de mão de sombra, uma entidade da terra seca que entra nas fazendas que tem sangue não pago, uma criatura que vive de bicho e de gente e que se arrasta de noite para levar a alma de quem mora onde o solo amaldiçoado foi mexido. Dizia no caderno que para expulsar precisava quebrar a maldição do sangue, mas também dizia que às vezes o preço era outro. Que quando o espírito já tinha pego gosto, só saía se levasse um animal de estimação ou alguém que fosse puro de intenção. Dona Zizinha olhou para seu único companheiro fiel, o gato Ninico, que dormia todo dia aos pés da cama. Sentiu um aperto no peito. Ela tentou tudo. Benzeu a casa, jogou sal grosso, pendurou alho nas portas. Fez oração forte. Mas o rastro continuava aparecendo cada vez mais perto da varanda. E uma noite, ela acordou com a respiração pesada, quente, vinda debaixo da cama. Quando olhou, só viu 2 olhos amarelos. O gato? Não. O gato estava miando lá fora, foi até o poço no dia seguinte. Destampou. Não sabia exatamente o que procurava, mas sentia que a resposta estava ali, dentro, lá no fundo, no breu. Jogou uma pedra, não fez barulho de água, só silêncio. E depois, uma risada de criança, que se espalhou no ar seco feito vento. Naquela noite, o gato desapareceu. E a casa toda ficou gelada. Ela tentou rezar, mas a voz não saía. As velas apagaram sozinha. As galinhas subiram no telhado e começaram a cacarejar como se tivessem enlouquecido. O galo se jogou da cumeeira e morreu na hora. Ela só conseguia ficar sentada, olhando para a porta, esperando. Quando a madeira rangeu, ela pensou que fosse a morte, mas não entrou nada. Só um vulto que passou indo em direção ao chiqueiro. E no outro dia encontrou a cerca toda queimada, com as marcas redondas fundas indo direto até o poço. E em cima da tampa, o lenço vermelho do filho que tinha sumido há anos. Ela entendeu. Aquilo não era só uma assombração, era cobrança, era retorno. Algo que foi feito ou deixado de fazer e agora queria justiça. Mas justiça de que jeito? Resolveu escrever uma carta. Contou tudo. Deixou no altar com a imagem de São Bento e a medalha do finado marido. E esperou. Na noite seguinte, bateu um vento diferente, leve. A casa pareceu suspirar. E os bichos ficaram, quieto, mas em paz. O poço nunca mais fez barulho. As galinhas voltaram a botar. E o leite veio doce. Mas todo mês, no mesmo dia, ela escuta de novo o som da pedra caindo no poço.
e uma voz fina que diz: ainda falta um. Dona Zizinha sabe, ainda não terminou, só descansou, por enquanto. E até lá ela cuida dos bichos, reza baixinho e nunca deixa o lampião apagar antes da meia-noite. Ninguém passava perto do sítio do Sabiá depois do entardecer. Era um pedaço de terra encravado no meio do matagal, cercado de cerca velha e mata fechada, com uns cantos que o sol nem alcançava direito. Ali morava a Dona Marcolina, uma senhora, magrinha de andar arrastado, mas com um olho firme, que parecia atravessar a gente por dentro. Tinha mais de 80 e morava sozinha desde que a filha mais velha foi embora sem deixar pista. Já fazia quase 30 anos. Criava uns bichos, vaca, cabrito, umas galinhas e uns ganso barulhento que não deixava ninguém chegar perto da casa. Diziam que ela falava com as plantas, com os bichos e até com as estrelas, mas ninguém tinha coragem de perguntar se era verdade. Bastava o olhar dela para calar qualquer língua. O povo da vila mais perto contava causos. Diziam que a filha dela, a Cecília, tinha se metido com coisa errada, que mexia com erva, com oração de trás para frente, e que um dia se perdeu no mato e nunca mais voltou. Só Dona Marcolina nunca acreditou nessa história de sumiço. Jurava que a filha ainda estava ali em algum lugar. As coisas começaram a ficar esquisitas numa noite de vento forte. O galo cantou fora de hora e os gansos se juntaram todos num canto do quintal, tremendo feito folha de bananeira. Quando ela saiu para ver, viu a cerca caída, como se coisa grande tivesse passado por cima. O capim estava amassado e no meio da trilha, uma pena preta, longa, mais parecida com asa do que de qualquer ave que ela já tivesse visto. Achou que fosse bicho do mato. Lobo-onça, talvez, mas não tinha marca de pata, só arrasto, como se coisa com corpo arrastasse no chão. Naquela noite, o cachorro sumiu. Chamou, assobiou, bateu panela. Nada. E de manhã, encontrou ele deitado perto do curral, com a barriga aberta, mas sem uma gota de sangue em volta. Os olhos dele estavam olhando para o céu, parado, como se tivesse visto o fim do mundo. Ela não chorou. Só acendeu uma vela e enterrou o bichinho com as mãos. Rezou o terço 3 vezes e foi para a cama cedo, mas não dormiu. Ficou ouvindo o barulho no mato, um choro fino que parecia de criança, mas não era. Na outra noite viu uma sombra se arrastando pelo quintal. Era alto, mas andava torto, como se tivesse quebrado por dentro. Tinha perna, mas não usava. Ia se puxando com os braços longo demais. O rosto ela não viu direito, mas o pescoço virava de um jeito que não era normal. E os bichos ficavam todos em silêncio. Nem os gansos piavam. Ela trancou a porta, mas ouviu as telhas do telhado gemendo e o barulho do peso arranhando a madeira. No outro dia, viu que as pegadas subiam até o telhado. E lá em cima, bem no meio, estava cravado um pano vermelho. O mesmo tecido do vestido que a filha dela usava no dia que sumiu. Foi até o quarto antigo da menina, onde ninguém entrava há anos. Estava tudo como antes. A cama arrumada, o espelho coberto e a boneca de pano sentada na cadeira. Mas quando tirou o pano do espelho, viu o reflexo da filha. Por um segundo só. Depois, sumiu. Ela entendeu. Aquela coisa que andava pelo terreiro não era bicho, era resto, era fragmento, era parte do que sobrou da filha dela. Parte que ficou presa entre o mundo dos bichos e dos vivos. E agora queria voltar. Mas para voltar precisava de um corpo puro, um corpo aceitado, e o único corpo ali era o dela. Ela passou os dias seguintes preparando a casa. Queimou erva, desenhou círculo de carvão em volta do terreiro, pendurou ramo de arruda na porta. Mas nada impedia a coisa de se aproximar. Toda noite ouvia o mesmo lamento vindo do mato.
Um som que lembrava a voz da filha, mas distorcida. E junto vinha os bichos. Pássaro que se jogava contra a janela, rato que aparecia morto na soleira, cobra enrolada nos pés de milho. Na 7ª noite, ela fez café forte, ficou sentada no alpendre com o lampião aceso. Esperou até quase 3 da manhã. E a coisa veio rastejando do mesmo jeito, mas dessa vez parou diante dela e falou: Mainha. A voz era dela, da filha, mas o rosto era uma mistura de carne podre e osso, com o olho que não piscava. Dona Marcolina segurou firme o terço e respondeu: Senum é minha filha foi levada. Se é só a sobra. A criatura se arrastou mais perto, estendeu a mão. Os dedos eram finos, comprido, com unha preta e curva. Tocou o chão e queimou a madeira. Onde encostava, a terra afundava. E sussurrou: Me deixa. Me dá lugar, eu tô com frio. Ela fechou os olhos, rezou. Mas a reza não adiantava. Aquilo era de antes da oração. Era coisa que a fé não alcançava. Era criação de dor, de abandono. E ela sabia. Tinha que escolher. Ou entregava o corpo, ou selava a porta entre os mundos. Foi até a cozinha. Pegou o sangue da vaca recém-parida, desenhou no chão o símbolo antigo que a mãe dela ensinara, o selo da terra fechada. Acendeu 7 velas pretas e no meio colocou a boneca da filha envolta no vestido vermelho. A criatura chorou. Chorou como criança, chorou como mulher, chorou como alma. E quando o sol nasceu, tudo silenciou. Dona Marcolina caiu no chão exausta, mas viva. Desde então, nunca mais viu a coisa. Os gansos voltaram a grasnar, os passarinhos voltaram a cantar. Mas ninguém entra mais na casa do sabiá sem pedir licença. E ninguém mexe com a boneca que agora fica num altar no centro da sala. Porque toda vez que o vento sopra forte, a voz da filha ainda chama: Mainha, eu ainda tô com frio. Era fim de setembro, quando o calor começava a subir da terra, feito bafo de forno, e os bichos ficavam mais agitados, como se sentisse que coisa ruim estava para chegar. No sítio do Fundão, no alto da Serra da Benta, morava Dona Ermelinda, uma senhora, miúda, de cabelo sempre preso num coque e que vivia rodeada de galinha, pato, porco e uma mula teimosa chamada Cigarra. Desde que o marido morreu picado por jararaca, ela tocava tudo sozinha. Plantava, colhia, criava e ainda achava tempo de fazer uns remédios caseiros que o povo vinha buscar de longe. Sempre teve fama de saber das coisas, mas nunca gostou de se meter com ninguém. Tinha o jeito dela, meio calada, meio firme, mas com coração bom. O que ninguém sabia era que lá pros fundos da mata, perto do brejo onde a água nunca secava, existia uma clareira que a velha nunca deixava ninguém chegar. Diziam que era ali que o avô dela, homem de mandinga, enterrara uma promessa mal feita há muitos e muitos anos. Uma dívida antiga com o que o povo da roça chamava de o dono da sombra. Acontece que numa madrugada quente, quando nem a coruja queria piar, o terreiro da Dona Ermelinda amanheceu revirado. As galinhas tudo morta, sem marca de dente, sem sangue. Só os corpos mole com os olhos arregalados. O porco sumiu. E a cigarra, a mula, ficou parada de frente pro mato, bufando, como se tivesse visto assombração. Ela juntou os bichos que sobrou, rezou alto e foi até a clareira, coisa que não fazia desde mocinha. Lá encontrou só silêncio. Mas no chão, bem no meio do capim queimado, tinha uma pedra virada, a mesma que selava a promessa do avô. Era como se alguém tivesse destampado o que não devia. Naquela mesma noite, o vento parou. A mata ficou quieta demais. Nem grilo, nem coruja, nem sapo. O brejo borbulhava devagar, mesmo sem calor. E a casa da Dona Ermelinda parecia encolher, como se o telhado quisesse fugir dali. No dia seguinte, ela achou um dos patos dentro do poço, mas não tinha caído.
estava com o pescoço torto e a pena toda arrancada, como se tivesse sido sugado. No fundo do poço, algo se mexia. Não dava para ver direito, mas tinha uma sombra lá. E subia cada vez mais perto da borda. Ela fechou o poço com tampa de madeira grossa e pôs uma cruz feita de vara de goiabeira por cima. Depois, espalhou cinza e sal na janelinha da casa e pendurou alho no batente da porta. Mas mesmo assim, de noite, escutava o barulho. Primeiro era arrasto, depois gemido. E por fim, uma voz que chamava: "Linda, linda, me paga." Ela fingiu que não ouvia, mas a cigarra não. A mula ficava batendo os cascos no chão, doida, querendo arrebentar corda. Os patos se empilhavam num canto do galinheiro, tremendo. E os olhos dos gatos brilharam vermelho por 2 dias inteiros. Foi aí que ela soube que a dívida do avô tinha vencido. E o dono da sombra vinha cobrar. Teve que abrir o baú antigo que guardava no quarto. De lá, tirou o caderno preto de couro, onde estava escrito tudo o que foi feito. O nome da criatura invocada para salvar o pai do avô, lá em tempo de guerra. A oferenda prometida. E a traição. O tal do Pedro, avô dela, tinha jurado dar em troca o sangue de 3 gerações. Mas nunca entregou. Escondeu a pedra, selou com reza e morreu antes da hora. Agora, o que era devido tinha chegado na vez dela. Na madrugada da 3ª. Noite a cigarra fugiu. Arrebentou o portão e sumiu no mato. No mesmo instante a casa estremeceu. O brejo gritou. E a sombra entrou. Dona Ermelinda não se mexeu. Sentou na cadeira de palha, com o terço enrolado na mão, e viu a coisa. Um amontoado de pele, dente, pena, casco e olho. Era tudo junto. Parte de bicho, parte de gente, parte de nada. Andava sem tocar o chão. O ar gelava onde ela passava, e cada passo vinha com o som de grito. A voz falou de novo. "Linda, agora é você." Ela levantou, sem medo. Disse que não devia nada, que não fez pacto nenhum. Mas a sombra riu. Disse que sangue de família é corrente, que dívida de um passa para o outro. Foi quando os bichos apareceram. Um a um foram saindo do mato. A mula, as galinhas mortas, o porco. Tudo de olho sem cor, com pele pálida, andando como se fossem controlados por fio invisível. A criatura fazia deles o exército. Dona Ermelinda fechou os olhos e lembrou da oração que só se usava uma vez na vida. A que a avó dela, benzedeira antiga, ensinou. Pegou a faca de ferro forjado, cortou a palma da mão e desenhou no chão o símbolo da quebra. A sombra gritou. Tentou avançar, mas os bichos hesitaram. A mula empinou, os patos bateram asa. A reza foi mais forte. Quando ela terminou, o terreiro explodiu num barulho de trovão seco. A sombra foi sugada para o chão. O brejo rachou e os bichos caíram duro, como bonecos sem alma. Ficou 3 dias sem sair de casa. No 4º dia, enterrou todos os animais com reza. Fechou o poço com cimento e voltou para a clareira. Lá, pôs a pedra de volta. Mas dessa vez, plantou um pé de arruda em cima. Agora, vive só com um cachorro magro que apareceu depois. Não cria mais nada. Não planta nem colhe, só cuida da pedra, porque sabe, promessa feita no escuro cresce igual erva daninha. E a sombra, ela sempre volta, se a raiz não for arrancada até o fim.